Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, meus irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo e reflexão da nossa querida Casa da Paz. E hoje, continuando um mês de comemoração dos 5 anos da nossa querida Casa da Paz, vamos hoje ao estudo com a nossa irmã Darcy Neves, que é diretora de unificação do CERJ. Ela vai conversar conosco sobre o trabalhador da última hora.
E para que a gente possa iniciar a nossa palestra, vamos à nossa harmonização. Eu escolhi a lição número 173, é do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É intitulado Ante a Luz da Verdade. Inicia com uma frase de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Emmanuel reflete para nós. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelo aspecto da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores nos círculos das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta, desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estende-lhes as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fiel cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Ótimas reflexões, né? Vamos então, convido a todos para juntos elevarmos os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus e quem assim o desejar possa fechar os seus olhos. Mestre querido, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em teu nome para essa grande oportunidade na nossa caminhada. Oportunidade de mais uma vez conhecermos os teus ensinamentos, podermos refletir, podemos fazer o nosso autoconhecimento, as nossas reflexões internas. Muitas vezes, Mestre querido, modificando as nossas rotas, entendendo as nossas atitudes e burilando os nossos sentimentos. Que a tua paz, Senhor, esteja com cada um de nós. Que tu possas, Mestre querido, através dos teus trabalhadores do bem, visitar os nossos lares, derramando as tuas bênçãos sobre cada um de nós. Fique conosco, Mestre querido, nos envolvendo e nos amparando hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então à palestra da noite de hoje. Um bom estudo para todos nós. Meus amados amigos, queridos companheiros do dia a dia, muita paz, muita alegria em nosso coração. Nós estamos aqui nesse instante abraçando todos vocês pelo aniversário, desejando realmente que este aniversário seja também um marco, né, na nossa vida, na vida de cada um de nós, trazendo muitas possibilidades de trabalho na vinha do Senhor. A nossa conversa, eu proponho, né, que seja assim uma conversinha, né? A nossa conversinha nessa noite é sobre uma passagem do Evangelho no seu capítulo 20,
que é a respeito dos trabalhadores da última hora, né? Quem seriam esses trabalhadores da última hora? Se alguém tiver o Evangelho aí à mão, vai poder acompanhar, não é, a leitura que eu vou fazer da passagem para a gente se situar. Enfim, fala-nos a respeito de um pai de família, não é? Que a citação do evangelista Marcos vai dizer, né, que o reino dos céus é semelhante a. Tá? Isso, então, vai fazer com que a gente entenda o que seria, não é, o reino dos céus. O reino dos céus, esse espaço de tranquilidade, de felicidade, junto ao Pai, esse estado interior, não é, de calmaria, de entendimento a respeito da vida maior. Então, ele que está dizendo para nós, né, nessa citação, que o reino dos céus é igual a, né, é semelhante a. Então, ele conta essa experiência. É um rei, né, é um pai de família, e aí nós vamos ver Deus que é este pai espiritual, que é a causa primária de todas as coisas, não é? Como está lá no nosso livro dos Espíritos, número 1, né? Em que a gente vê assim, meus amigos, está lá escrito, mas que é Deus? Né? Então, nós vamos encontrar a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, nós vamos. E aí, Kardec pergunta, mas Deus, a gente pode dizer que Deus é o infinito? E aí ele diz definição incompleta, pobreza da linguagem humana para insuficiente, não é? Para definir o que está acima da linguagem dos homens, não é? E aí nós vamos ver mais adiante, né, quando ele vai perguntar assim, né? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é a seguinte: não, falta-lhe sentido para isso. Quer dizer, nós não podemos, nós não temos como avaliar, né, compreender a natureza íntima de Deus. O que a gente pode, meus amigos, é considerar que realmente há uma inteligência superior a tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente percebe, né? Então, nós vamos vendo, por exemplo, conosco mesmo, né? O nosso corpo é de uma perfeição que a gente não se dá conta, né? Nesse instante, alguns de nós já fizemos as nossas refeições e há todo um sistema que trabalha a nosso favor, no sentido de sustentar essa estrutura que nós temos. Então, a gente realmente não tem como avaliar, não tem como compreender essa estrutura. Mas vamos à passagem. Então, diz Mateus, não é, na fala de Jesus, que ele vai dizer que o reino dos céus, não é? Ele é semelhante a um pai de família que sai de madrugada para salariar os seus trabalhadores. Quer dizer que desde cedo, esse pai de família está trazendo para a vinha aqueles que estão aguardando o trabalho, né? E aí ele vai dizer que ele vai, então, ele saiu, né? E nessa saída ele encontra trabalhadores. Então pergunta: vocês querem vir trabalhar na minha linha? Ah, sim, nós queremos. Então vocês vêm, que eu tenho um denário. Um denário era medida, era a moeda daquele período. Então aqueles trabalhadores foram para a vinha.
Então, ele vai indo de 3 em 3 horas e ele vai recrutando, mas por que você ainda está aí? Não, ninguém chegou para nos assalariar, e aí a gente ficou aqui aguardando, né? E então ele vai até a última hora, ele recruta os amigos, e então, ao final do dia, ele vai então pagar o denário, que foi aquilo que ele realmente havia combinado com todos eles. Olha, se vocês quiserem ver, eu tenho um denário, eu tenho esta moeda para dar a vocês, né? E então, ele começou a pagar primeiro os últimos. Olha, o último aqui está o que eu devo a você, o que eu devo a cada um de vocês, e aqueles que foram os primeiros, disse, olha, mas nós trabalhamos o dia todo, estes vêm e querem receber o mesmo salário? Então, assim, em princípio, nós achamos que é uma coisa injusta, né? Mas nós vamos tentar entender o significado, desta informação que nós estamos recebendo, né? Chegando à seguinte conclusão: essa busca pelo reino de Deus, ela é de séculos. Então, no início, nós vamos ver, né, que os profetas foram aqueles primeiros assalariados que vieram trabalhar na vinha do Senhor. Então, qual foi o papel dos profetas? É anunciar que havia um reino. Então, feito este trabalho, nós vamos ver que o pai, não é, esse pai de família, ele vai de tempos em tempos fazendo anúncios a respeito da existência desse reino de Deus. E aqui nós achamos, eu achei interessante, meus irmãos, que existe uma pergunta no livro dos Espíritos, não é? Que nós então vamos meditar a respeito dela, né? E assim, nós vamos então entender, né? Eu queria que vocês anotassem a pergunta 628, né? Em que Kardec vem dizendo assim, ou melhor, vamos um pouquinho antes, né? Que é a pergunta 626, em que Kardec pergunta assim: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Olha, nós estamos falando no reino de Deus e nós estamos falando que o Pai, então, ele vai encaminhando para a humanidade aqueles espíritos que nós vamos entender, né? Que são aqueles que primeiro foram recrutados, aqueles que primeiro aceitaram, são os profetas. E aí, então, Kardec, né, faz essa pergunta, né, aos espíritos, e os espíritos dizem assim, que desde séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Então, ele vai dizer, não é, que durante todo esse período, a mensagem de Deus foi sendo trazida para todos os homens. Então, quando na passagem vai dizendo de tempos a tempos, nós vamos entender que houve profetas, não é, sábios, que falaram a respeito dessa lei maior, encaminhando, não é, sustentando, incentivando o homem à prática do bem. E ele vai dizer aqui nessa passagem, né, que aí vieram então os profetas, então nós vamos ver que vem Jesus e ele pessoalmente, né, ele vai poder conversar conosco a respeito desse acesso a esse reino de Deus, quando ele vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós, né?
E aí, depois de Jesus, então, vem o Consolador. Vem o Consolador trazendo para nós, né, explicando melhor todas essas imagens, ou melhor, todas essas informações que nós vamos recebendo a respeito do reino de Deus. Então, nós vamos entender que nesta caminhada de revelações, de informações, o homem foi entendendo melhor, ele foi fazendo a sua evolução intelectual, e na medida que o homem evolui, não só intelectualmente, mas também espiritualmente, ele vai entendendo melhor toda essa proposta a respeito do reino de Deus. E aí vem os trabalhadores da última hora. No nosso evangelho, nós vamos então entender, né, que os trabalhadores da última hora, e aí ele vai dizer que os primeiros, né, que os últimos serão os primeiros, ele vai dizer então que os espíritas, nós que estamos nesse instante recebendo esta informação que é preciosa para a nossa vida, né? Nós vamos, então, nós temos em nossas mãos um tipo de informação somada a tudo aquilo que já se fez a nível de informação a respeito de Deus, a respeito das leis divinas, né? Então, nós hoje estamos recebendo esse patrimônio já preparados para entender, não só entender, mas também vivenciar, né? Então, aqui no nosso entendimento, né, nós vamos ver que é a hora, já que nós somos os últimos, né? E deu para ficar claro para nós por que que nós somos os últimos, porque que nesse instante, não é, nós estamos recebendo um denário, nós estamos recebendo um salário, que a gente pode, então, entender como se fosse, como é a mensagem da doutrina espírita para a nossa vida, mas já tendo conhecimento, a gente foi caminhando, né? Nós podemos dizer que nós também estávamos lá nos inícios e a gente então veio caminhando. Na medida que a gente veio caminhando, nós fomos então crescendo em entendimento, e crescendo em entendimento, nós então passamos a viver melhor, a ter realmente o significado do que era o reino dos céus dentro de nós, em que nós vamos nos entender como essas criaturas, né, as criaturas divinas, que todos temos um potencial, e esse potencial vai sendo desenvolvido cada vez mais. E a doutrina espírita em nossas mãos é justamente este farol que vai nos ajudar a ultrapassar este momento, né, nesse instante, né, nessa preparação do mundo de regeneração. Olha, meus amigos, que coisa importante para nós, e eu tenho a certeza que vocês estão assim tentando perguntar, mas como é que isso vai ser feito? Será que esse mundo de regeneração ele vem realmente? Quando nós abrimos as notícias de jornal, nós vemos tantas coisas difíceis. Como é que isso acontece? Meus amigos, isto acontece, não é? Porque a doutrina espírita abre um campo de esclarecimento diante da vida diferente daquele espírito que ainda não conseguiu. Vamos assim dizer, nós lembramos, né, na citação de Mateus, quando eles dizem assim, tem uns que ainda estão na praça, mas estão na praça por quê?
que de repente pode ser que eles tenham até ficado de braços cruzados, de repente pode ser que eles tenham dormido. E então, você vai me perguntar, mas eles ficam fora desse processo todo? Não, meus amigos. Ninguém fica fora desse processo de crescimento moral da humanidade. O que vai acontecer que alguns, né, se interessam mais e outros não. Então, nós estamos vendo, meus amigos, que por efeito das ideias materialistas, ainda existem muitos que, vamos assim dizer, estão seduzidos por estas ideias. Então, eles partem para viver a vida do ponto de vista da matéria. Isso acontece, por exemplo, na nossa casa, quando a gente diz, hoje é dia do nosso culto do Evangelho. Não, 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 mas eu não vou ficar em casa, não, eu tenho outro programa. E existem tantas outras situações, quando muitas das vezes a gente quer ir ao centro, é o quem diz, mas você vai para o centro outra vez, né? Muitas das vezes, né, nós vemos, não, mas hoje nós temos a festa, nós temos o baile, nós temos a saída. Nada disto é proibido, meus amigos, nada disso. O que vai acontecer é que há um tempo do nosso amadurecimento espiritual que algumas programações já não satisfazem a nossa condição de ser espiritual. Sem crítica, né? Sem preconceito, o nosso caminho, então, fica diferente. Então, quando nós estamos falando aqui, conversando na nossa casa, né, a respeito dessa questão do reino dos céus, da busca do reino dos céus, dessa corrida para que a gente encontre esse momento de felicidade, nós vamos, então, entender, né, que, de acordo com o amadurecimento espiritual de cada um, nós temos variados caminhos na nossa vida. Mas isso não quer dizer que a gente se atrase. Esse conceito de atraso ainda é distanciado da proposta de Deus em nossa vida. Cada um chegará no seu tempo. O que eu não devo, e que eu estou aprendendo hoje com o Espiritismo, é interessar-me um pouquinho mais pelas coisas do Espírito, porque eu já estou sentindo este alvorecer, entenderam? Eu já estou sentindo que esta noite que está acontecendo, vamos assim dizer, na nossa humanidade, esta noite ela vai passar. Com certeza, como todas as noites, elas passarão. E nesta hora, nós vamos estar trabalhando no sentido de trazer para dentro de nós esses aspectos de felicidade que está caracterizada como o reino dos céus, mas é uma felicidade que me leva a aprofundar mais a informação, aprofundando mais a informação, a minha vivência no dia a dia, ela vai ter aquela aparência, né, de ajuda a quem quer que seja, sem o sacrifício, né, mas que ela vai se fazendo dentro de nós, e onde eu estiver, para onde eu for, eu serei, vamos assim utilizar esse termo,
mas é Emmanuel mesmo, no livro Fonte Viva, que ele diz para nós, né, no livro Fonte Viva, existe uma mensagem, que é a mensagem de número 81, e tem como título, né, A Candeia Viva. E o que Emmanuel está dizendo para nós e que está relacionado a essa questão da busca do reino dos céus e dos trabalhadores da última hora. Ele vai dizendo para nós, não é, que a nossa existência é a candeia viva. E isso quer dizer o quê, meus irmãos? Na medida em que nós incorporamos esta mensagem, já que nós recebemos um convite, né? E vamos assim dizer, nós estávamos um pouco assim perdidos na nossa existência, nós estávamos precisando assim de um estímulo. Vocês sabem quando existe aquela situação na nossa vida que é como se nós achássemos que a nossa vida não tem muito valor, como se nós achássemos assim, meus amigos, que a gente não tem assim um propósito de vida, e é o que acontece com muitos amigos. Então, nós estávamos nesta situação, a gente estava entristecido, a gente estava amargurado, a gente achava que não tinha mais propósito para a nossa vida. Nós estávamos acabrunhados porque nossos filhos casaram, a gente se aposentou e a gente achou que ficou como assim meio inútil. Então, no meio desta situação, desses pensamentos que realmente deixavam a gente deprimido, nós começamos a perceber um farol na nossa vida. E esse farol é esse convite do pai de famílias, não é? E esse farol surge através deste convite, no sentido de que nós nos aproximássemos de algo que pudesse trazer para nós esta chama para que nós pudéssemos continuar a nossa vida. E é aí justamente que chega a doutrina espírita, o convite para a casa espírita. E o que a casa espírita traz para a gente? A casa espírita traz para a gente informações, possibilidade de estudo, de aprimoramento, né? A casa espírita na sua feição de hospital, porque sim, olha só, nós estávamos adoecidos e nós aqui chegamos, então ele é esse hospital, mas é também essa escola que vai trazer para nós muitas informações. E alguém está me dizendo, mas hoje, pela internet, nós temos acesso a tudo isso. Sim, e é uma coisa fantástica, mas eu preciso de estar na casa espírita e me relacionar com as pessoas que estão em torno, porque na medida que eu estudo, né, essa informação entra, não é? Entra dentro de mim, né? Quer dizer, eu passo a entender melhor a vida a partir dessa informação. E aí, como o Emmanuel está trazendo aqui para nós, a gente se transforma numa candeia viva. E ele diz, então, eu vou repetir para vocês, nossa existência é a candeia viva, não é? Então, isso significa dizer, meus amigos, que eu vou me acercando dessa informação,
essa informação vive dentro de mim. Eu que estava numa posição pessimista diante da vida, passo a ter um olhar diferenciado para tudo que está em torno e a minha vida muda. Eu vou só lembrar uma coisinha rápida aqui na minha casa espírita. Nós temos um trabalho com as nossas vovós, não é? Um trabalho de evangelização com as nossas vovós. As vovós estavam em casa, foram chamadas, foram convidadas para esse momento de conversa, né? E aí, então, num determinado dia que ia começar o trabalho, né? Eu observei que chegava aquelas vovozinhas assim, né? Numa posição, olha, eu vim aqui, mas eu também não sei o que eu estou vendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí a gente deixou. 3 meses depois, volto eu lá, que eu estava na coordenação, de outro trabalho, né? E aí eu vejo aquela vovozinha assim, e disse assim, oh, mas como vai? E aí, está gostando do trabalho? E aí a vovozinha diz assim para mim, ah, eu não sabia dessas coisas que eu estou aprendendo agora. Eu descobri que eu tenho agora uma família, e vocês são a minha família, e eu já sei que eu não vou morrer. Eu estava preocupada em morrer, em deixar os meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então, eu agora já sei que eu continuo a viver e que Deus é Pai. Aquele entusiasmo daquela amiguinha, né? Assim, me tocou o coração, porque a gente vai vendo a importância do nosso trabalho. Então, era alguém que vivia também numa situação de vulnerabilidade, mas nós não estamos. Quer dizer, isso não é que isso não tem importância, a gente registra, né? E então a gente vai ver tanto aquele amiguinho que está em situação de vulnerabilidade, quanto aquele amigo ou amiga que tem uma situação financeira farta, né? E que também está nesse momento de conflito, né? De aflição, e que muitas das vezes chega à casa espírita, ou às vezes não chega à casa espírita imediatamente, mas tem um amigo, tem alguém perto de si que é esta pessoa, que é a candeia viva. Por que você reage dessa maneira? O que acontece na sua vida que você não se desespera? Eu chego perto de você e sinto uma energia diferente. O que é isso? Então, aqui, Jesus está dizendo para nós dessa forma. Por que você é um profissional diferenciado na sua vida? Enquanto todos estão procurando muito os lucros, né, o crescer financeiramente cada vez mais e multiplicar, você também está nesse caminho, mas a sua posição íntima é outra. Esta é a candeia viva. Este é o trabalho que nós vamos precisar estar desenvolvendo nesta hora, ajudando nesta madrugada em que tudo acontece. Então, nós estaremos, né, nesta posição. E Emmanuel diz para nós o seguinte, não é? Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. E ele diz, insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis.
Quer dizer, você conversa, você orienta. Então, naquele instante em que nós estamos no nosso evangelho no lar, aquele momento semanal de conversa com Jesus, né? Nós estamos ali fazendo a nossa parte, ajudando, tratando as feridas, conversando, aliviando dores. Então, é para isto que o Evangelho está nos chamando, o pai de família está nos chamando para este trabalho. E ele diz o seguinte: mas não ouvides que a candeia viva de iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Então, ele volta a dizer, não é? Está reforçando toda esta condição que todos nós temos. Quer dizer, quando nós temos, na medida que a gente se debruça nesta informação. E eu estou utilizando aqui o termo debruçar, né? No sentido de que nós possamos, assim, aprimorar. Como é que eu vou aprimorar tudo isto, né? Como é que eu vou aprimorar isso que eu estou conseguindo trazer para dentro do meu coração? Eu vou aprimorando na medida em que eu abro espaços na minha vida para estudar e para aprimorar. Isso porque já recebi o sinal, não é? E quando eu estou aqui falando em receber o sinal, meus amigos, não é nada absolutamente estranho. Que sinal seria este, né? Esse sinal é justamente a chamada do pai de família para que a gente, então, faça da nossa vida, não é? Esse caminho para tantos outros, que a gente seja justamente esta candeia viva. Então, vocês conseguiram fazer essa ligação com aquele chefe de família que ele vai trazendo, né? Ele vai convidando pessoas para a sua vinha, né? E ele, de tempos em tempos, ele está convidando, quer dizer, ele, através dos seus profetas, dos sábios, dos filósofos, de Jesus, agora do codificador, ele vem trazendo para nós informações no sentido de que a gente, eu entendi. Eu entendi, eu estou, então, me entendendo como esse espírito em trânsito, que trago uma bagagem, mas como os espíritos nos dizem, hoje esta encarnação é melhor do que as passadas, então eu que agora estou entendendo essa informação, eu vou me melhorando. Então, é o reino dos céus dentro de nós. E aí, Emmanuel, então, vem dizendo assim: transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso óleo de tua boa vontade, da renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Quer dizer, nós estaremos tendo acesso a esse estado de felicidade que é de cada um. Mas o importante, meus amigos, é saber que na medida em que eu vivo esta informação, né, eu sou essa candeia viva, né, e a candeia viva, né, meus amigos, ela está iluminando onde ela se encontrar. E aqui, então,
Jesus, né, aqui no nosso Evangelho, nós vamos então encontrar ainda no capítulo 20, né, uma passagem, né, e capítulo 20, item 4, que vem falando a respeito da missão dos espíritas. Então, tudo isso que nós estamos aqui conversando, né? E nessa mensagem número 20, né, que é uma mensagem do espírito Erasto, ele então nos incentiva a ir e ensinar. Quer dizer, todo esse conhecimento que nós estamos tendo, né, nós vamos então fazer, né, nós vamos nos colocar como essa candeia viva, né? E ele diz assim: olha, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. E ele diz: aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Por isto, o pai de famílias está recrutando. Olha, nesse instante em que os tentáculos do materialismo eles são aí colocados à nossa volta, né? Eu preciso dos tarefeiros, eu preciso dos jornaleiros, que era assim que se chamavam aqueles que trabalhavam por dia, né? Então, são jornaleiros que vão trabalhar na sua vinha, jornaleiros porque isso significa um dia, né? Então, ele diz o seguinte: eu preciso de todos vocês, trabalhadores, né? Para que na hora em que as subversões morais estiverem aconteceram, digamos assim, tendo em vista, né, as ideias de ordem materialista, eu preciso de vocês para que vocês sejam, então, essa candeia viva. E aí a gente faz esse parêntese, meus amigos, nesse momento em que a violência cresce, em que existem as guerras, são cerca de 90 pontos de guerra na nossa terra nesse instante, em que há o feminicídio, em que há a violência contra a criança, contra o jovem, em que existe o assédio das equipes, de grupos da espiritualidade, né, no sentido de realmente trazer mais confusão, de trazer processos de sugestão para os nossos jovens, né, no sentido do suicídio. Então, cada vez mais se descobrem redes que estão incentivando os nossos jovens, as nossas crianças ao suicídio, em que muitas das vezes nós não temos controle daquilo que os nossos filhos, né, eles sintonizam através dos celulares e nas redes. Vem dizendo nosso pai de família: vocês que estão aceitando trabalhar agora, eu preciso de vocês para que vocês, nesta hora, né, vocês ajudem a espalhar a luz divina, quer dizer, que vocês sejam estas candeias. E ele ainda diz assim para nós: e depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão. Né? Então, no momento em que você vai falar a respeito da doutrina em alguns ambientes, as pessoas podem olhar assim para vocês, mas é para a gente ter coragem, que muitas das vezes o que falta na vida daquela pessoa é esta informação.
Aí a gente repete essa informação de que nós somos, então, esses espíritos em trânsito, que nós, nesse instante, estamos encarnando na melhor condição espiritual que nós poderíamos ter, que nós temos anjos guardiães, que nós temos na nossa família espíritos com os quais a gente também decidiu renascer para que a gente possa se ajustar espiritualmente diante da vida, não é? E que nós, então, com certeza, nós não estaremos desaparecendo para sempre. Essa estrutura que a gente tem, ela vai ficar conosco até um certo momento, e quando não puder mais, ela segue, quer dizer, essa estrutura, vai para debaixo da terra, ela vai ser enterrada ou vai ser cremada, né? Vai ser transformada, mas eu, espírito, sigo adiante. E alguém está me dizendo assim, mas Darcy, na minha família, ninguém veio voltar para dizer que já estava no plano espiritual. Olha, pode ser. E a gente se pergunta, você já pensou que em alguns instantes, na hora que nós sonhamos, não é? Nós sonhamos com aqueles amigos que partiram, e às vezes a gente diz, engraçado, eu sonhei com a minha avó, mas a minha avó estava assim muito jovial, não aquela forma como ela foi enterrada. Exatamente isso. Ao chegar ao plano espiritual, né, a gente se despe daquela estrutura um pouco mais vivida, né? Então, meus irmãos, na medida que nós sabemos disso tudo, nós somos as candeias vivas que o Senhor da vida está pedindo a nossa ajuda. Então, ele vai dizer, então, que ide, ele está aqui mandando que a gente vá. E o interessante é saber que, muitas das vezes, como candeia viva, nós vamos sendo colocados em espaço que nos darão realmente uma energia e uma vida nova, né? E ele, então, Erasto, não é? Responde assim a Kardec, quando ele pergunta assim, mas por que sinais nós vamos perceber, não é, essas candeias vivas, não é? E aí, então, ele diz para nós assim, ele diz, desculpem, desculpem, meus amigos, não estou conseguindo aqui, não estou conseguindo. Bom, mas agora eu desliguei. Espero que tenha desligado. Mas nós estávamos dizendo, né? Quais eram esses sinais que a gente vai reconhecer, estes que se transformam em candeias vivas, né? E ele diz: vocês vão reconhecê-lo pela verdadeira caridade que eles praticarão e ensinarão. Eles serão reconhecidos pelo número de aflitos a que levem consolo e também pelo desinteresse pessoal, né? Eles vão estar agindo dessa forma, né? E com isto eles vão estar fazendo com que os princípios dessa verdade eles realmente mostrem, né? Olha só, isso não é profundo, meus amigos? Isso é, assim, delicioso de nós estarmos conversando, de nós estarmos meditando
e daí a gente sabe da importância da nossa casa espírita. E tem uma coisa, né, que eu fiquei também pensando quando nós estamos falando nessa candeia viva, não é algo que ficasse assim bem patente para todos nós, não é? E aí eu me lembrei, meus amigos, que Dona Ivone Pereira tem um livro, e este livro, né, se vocês também puderem ler, né, esse livro A Luz do Consolador, e ela tem uma mensagem que fala exatamente a respeito da grande doutrina dos fortes. Ela está falando de nós, conosco, né, da doutrina espírita, né? Então ela vem dizendo para nós, né, que a doutrina espírita, ela faz um grande trabalho na nossa vida, porque ela nos ajuda, né, a mudar a nossa vida. Então, vejam bem, quando nós estamos falando, né, nessa noite que vai terminando, quando a gente também falou a respeito dessa força que o materialismo tem, no sentido de dizer para nós que não adianta, porque o futuro não existe para nós, é o presente que a gente tem que viver. E como é o presente que a gente tem que viver, tudo vale. A doutrina espírita está dizendo, o presente é bem pouco. Mas, na medida que nós estamos aprendendo, diz Dona Ivone Pereira, né, muitos de nós realmente ainda não somos verdadeiramente espíritas, nem verdadeiros cristãos. Mas também, diz Dona Ivone, mas também não seremos homicidas. Isso a gente tem a certeza que a gente, nesse instante, com esse conhecimento que a gente não será homicida. E ela também diz, nem roubadores. É verdade. Isso já existe dentro de nós. E vocês sabem, eu fui fazer um estudo, e aí eu digo assim, alguém tem aqui algum depoimento para dar? Aí um amiguinho falou, eu tenho. Quando eu não tinha entrado aqui nessa casa espírita, se eu fosse no supermercado e o caixa se enganasse no troco, eu dizia assim, oba, faturei. Olha, mas depois que eu entrei nessa casa, pode ser 1 centavo, eu devolvo. Aquela experiência riquíssima para aquele amigo vai dizer para nós, para ele, né? E vai dizer, foi com uma felicidade que ele disse tudo isso, e disse assim, não faço mais. Né? Então, Dona Ivone disse que nós não seremos nem homicidas, nem roubadores, nem traidores, nem devassos, nem ébrios, nem adúlteros, nem suicidas. Isso é verdade. Ele diz assim, quando nós assim nos manifestamos dentro desta sociedade, é sinal de que tudo isso já está dentro de nós. É a candeia viva. Por isso, amigos, estes temas que nós vamos abordando, nós vamos então trazer para os nossos filhos, desde cedo. São espíritos que foram colocados em nossas mãos para que a gente lhes dê uma boa orientação. Então, nós não sabemos qual a bagagem espiritual que eles trazem, mas nós sabemos que todos nós encarnamos com um nobre destino,
Nós todos nascemos para crescer em humanidade. Nós nascemos para executar a nossa parte nesta criação divina. Há um autor espanhol, Humberto Mariotti, que ele, num trecho da sua fala, quando ele está se reportando à importância desse novo espiritualismo, ele diz que esse novo espiritualismo ele está se referindo ao espiritismo, né? Ele vai, então, chegar e vai, digamos assim, propiciar, não é? Aquele que lê, aquele que entende, aquele que vive uma forma de viver na Terra sem tirar proveito dela. Então, nós vamos fazer esse trabalho para os nossos filhos desde cedo, vamos mostrar-lhes a natureza rica. Alguém está me dizendo, mas o meu marido ou a minha esposa tem uma religião diferente da minha. Olha, a questão, não é de mostrar Deus. Nós vamos mostrar Deus na natureza, nessa diversidade que está presente dentro de nós, não é? Dentro e fora de nós, não é? Neste céu, nessas árvores. Eu gosto muito de estar olhando as árvores, né, meus amigos? Então, as árvores, as frutas, não é? Os legumes, dar uma passada, né, no hortifruti para ver que maravilha é esta produção dessa natureza que é feita por Deus. Então, alimentar esta alma desde cedo é ajudá-la, né, nos caminhos do bem e da paz e a encontrar aquele reino dos céus de que Jesus vem dando conta. Então, muita paz a todos vocês, muita alegria espiritual, entender, né, que todos nós possamos entender esse contexto, tem um propósito na nossa vida, e nós nos façamos, então, esta candeia para aquele que ainda não consegue se iluminar. Então, muita paz a todos vocês. Nós vamos, então, fazer a nossa oração, agradecer a Jesus, o Mestre amado, o Mestre querido, por essas lições que tem trazido beleza para a nossa vida e que, imbuídos de todas essas informações, nós possamos fazer luz e ser luz na vida daqueles que estão aflitos, que estão adoentados e que perderam o rumo da vida, são descrentes, não têm fé. Que nós possamos ser essas candeias aliviando as dores desses amigos que estão junto de nós e, com certeza, vivendo a paz dentro de nós. Que assim seja, meus amigos.